Turma, vamos lá. Vamos ver agora os assuntos de funções, matrizes, ponteiros e arquivos. Já mandei vocês fazerem uma pesquisa sobre este conteúdo. Agora vamos saber como é que funciona. Eu espero que a pesquisa de vocês não tenha sido só colar, copiar e colocar, que vocês tenham dado uma lida para poder facilitar melhor a compreensão. Vamos aqui para as funções. O que seria uma função? O que é uma função? Função. São tarefas, né? A função, ela é tarefa. Vocês lembram do que a gente estudou aqui, as instruções printf e scanf? Estão lembrados delas? Vocês estão lembrados, né? Eu só peço a vocês que quem não vai entender estas minhas aulas, reveja os primeiros vídeos das aulas, tá lá no YouTube, tá? Senão não vai entender aqui mais não. Quem já estiver pegando bonde andando, não vai entender a partir daqui, tá? Então, printf e scanf são funções, estão lembrados delas, né? Aqui o nosso conteúdo nós não vamos nos prolongar muito, porque a gente de certa forma já viu, nós só vamos entender o significado deles, o que eles fazem. Para que serve uma função? A função serve para tipo assim, ela vai resumir o teu código. Então, essa função printf, quando tu bota lá printf, tu lembra quando tu botava printf, dentro desse parênteses tu escrevia uma frase aqui dentro, qualquer coisa tu pode escrever aqui dentro. Lembra que eu botei lá? Este é meu primeiro programa. Só que por detrás desse comando printf, desta função chamado, por detrás deste comando, existe uma série de códigos que você não está vendo, que faz com que vai aparecer essa mensagem. Então a função ela serve para tipo o quê? Para te economizar tempo, para poder te agilizar o teu serviço de programador. Porque já pensou se todos os códigos tu tivesse que colocar, por exemplo, em vez de eu botar a função printf, eu ia botar todo o código que está nela. Tudo que está no código, aí o código ia ficar grande. Então o que faz? A gente pega todo esses códigos dela, tudo que está aqui dentro e joga dentro, a gente cria uma chamada função e dá um nome a ela. E no caso essa é a função escrever. E toda vez que eu precisar botar o printf no meu código, aí eu vou botando só a printf, mas dentro dela tá cheio de códigos. Porque se eu tivesse que botar muitos códigos, sempre no programa o código ia ficar muito grande, ia ficar muito trabalhoso para poder a gente entender. Ah, professor, onde é que está isso aí? Como é que eu vou saber? Isso aí é só quando vocês forem ter um estudo mais avançado, tá? Para vocês compreenderem, mas entendo apenas isso. Então vamos ver o que temos que ver aqui sobre as funções. Então, cada função ela é como se fosse uma subrotina, uma tarefa, né? Uma subrotina que contém um ou mais comandos em C que executam uma ou mais tarefas. Então é isso que eu acabei de já falar para vocês. Então vocês estão lembrados aqui da função main, né? O programa principal, estão lembrados do main. Ele é o programa que starta, que inicializa toda a linguagem C. Só que dentro desse main aqui também existe uma série de códigos que faz com que o main funcione. Não é só main botou aqui. Do mesmo jeito aqui é uma outra função alô. Então assim funciona as funções. As funções elas servem necessariamente para isso. Deixa eu ver aqui um outro exemplo aqui da função. Ó, aqui temos um exemplo aqui de um código maior que ele vai calcular o quadrado. Ele vai fazer o cálculo de um quadrado, esse código. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, né, para ficar melhor para vocês verem. Então tá aí o código começando com o main. Vocês estão vendo aí o código com o main começando. Isso aqui tudo eu já expliquei para vocês. Aí tem aqui a variável, eu já expliquei também o que é variável. A variável num, que ela é do tipo inteiro, já expliquei também isso aí. Quem não estiver boiando aqui, vão lá no YouTube e vão ver os estudos lá desde o começo de linguagem de programação C que eu passei para vocês, senão vocês não vão entender nada. E aí tá o código, a função aí printf, né? A função printf, aí eu escrevo dentro dela, eu escrevo uma informação e ela vai escrever e aparecer. O scanf também. E aí eu vou
colocar aqui as variáveis e as informações que ele vai escanear, colocar para dentro, né? Função scan, ela vai pegar o que foi digitado aqui, ela vai fazer o scanner e vai jogar para dentro do computador o que você digitou. Você digitou o número 10, aí o scan vai escanear o 10 e botar para dentro do computador. E ele vai fazer com que o computador vai executar o programa. Então, foi criado aqui também uma função SQR. Está vendo aqui a função SQR? Criei a função SQR com a variável num. O que é essa função SQR? Aqui, ó, vocês podem observar que tem aqui uma barra com asterisco. Lembra que isso é um comentário? Isso aqui não é comando, não é código. Isso aqui não vai acontecer nada dentro do programa. Eu tenho que colocar a barra com asterisco para poder o código entender que isso aí é um comentário. Isso aí não é código. Aí eu tenho que dizer, ó, isso que eu estou escrevendo não é código. Aí eu só estou escrevendo para poder eu lembrar o que é esse SQR que eu criei. Então, o SQR ele vai receber a variável número do programa principal. É isso que está dizendo, foi a variável lá que foi criada. Então, eu estou criando aqui uma função, certo? Aí aqui a gente vai ver a função. Olha aqui o tamanho da função, né? Esse SQRzinho aqui todo é tudo isso aqui, ó. Então, isso é uma função. Então, para eu resumir e não precisar toda hora estar escrevendo tudo isso aqui dentro, eu vou colocar só o SQR. Porque eu criei o que está dentro dele. O que está dentro dele é isso aqui tudo, ó. Que eu estou circulando. Tudo isso aqui é a função SQR. Ok. Está dando para entender? Então, aí dentro vai ter o que a gente chama de argumento e de parâmetro. Argumento é o valor. É o valor. E parâmetro é a variável. Quando você ouvir falar, dentro de programação, a partir de agora ouvir falar que isso aqui é um argumento, é o valor da variável. E quando você ouvir falar em parâmetro, é a variável em si. Ok, nós não vamos ver mais outro exemplo aqui não, tá? Vamos saber o que é um protótipo. O que é um protótipo de função? Um protótipo de função é declarar a função antes do main. Como seria a fórmula dela? Por exemplo, eu crio essa função chamada soma, que vai somar números. Aí eu vou dizer para ela que ela é do tipo float. E eu estou chamando aquela do tipo float e estou criando aqui a minha função soma. Eu vou criar aqui um protótipo de função. Eu vou pegar essa função aqui, essa função, e vou colocar antes do main. Isso é um protótipo. Deixa eu mostrar aqui o exemplo. Olha só ela aqui, ó. Eu criei aqui esta função aqui, que é um protótipo. É o protótipo. Eu botei bem aqui os comentários, ó, barra, tá vendo? Explicando que essa função aqui ela é um protótipo. Antes. E quando eu for executar o programa, ele vai chamar a função. A função vai aparecer. Estão vendo aí o SQR, né? O SQR, vou mostrar bem aqui vocês no código. O programa vai lendo, ó, o inteiro e main, num vai receber inteiro, print aí você vai digitar na tela o número 10, aí vai escanear para dentro do computador, ele vai colocar aqui na variável D. Aí tem o SQR aí num, vai receber num do programa principal, ou seja, vai receber a função que foi criada aí, que é do tipo inteiro, que eu criei aqui antes do main, né? O num aí do programa principal, perdão, aqui o num do programa principal, ele vai receber isso aí, vai pausar e depois ele vai continuar aqui a função que eu criei lá, né? SQR inteiro do tipo num. Num é do tipo inteiro, perdão. Então eu posso fazer uma criação de função chamada protótipo antes, tá? O que seria uma função recursiva? Quando dentro dela se faz uma chamada para ela mesma chama para ela mesma.
Só para vocês terem uma ideia da função recursiva, é o fatorial. Se você não lembra o que é, sabe o que é, como é o cálculo do fatorial, aí você vê lá na matemática, tá? Que aqui eu não vou explicar matemática. Vamos entender agora aqui o que seria matrizes. Matrizes é o quê? É um conjunto de variáveis. Se você não aprender o que é uma variável só, aí vai dificultar aqui sobre matrizes. E se você também na matemática não sabe o que é uma matriz, então eu peço também que você vá rever aulas de matemática sobre matriz, tirar dúvida com o professor de matemática, para você entender o que é uma matriz. Senão você não vai entender estas programações sobre matrizes. Então, matriz é um conjunto de variáveis, são variáveis que estão nesse conjunto. Vamos ver bem aqui o funcionamento no código de uma matriz. Quando você vai criar uma matriz, olha aqui mais ou menos o código, como é que você vai criar. Você está vendo aí, eu criei uma matriz do tipo inteiro, você fez a declaração de uma matriz do tipo inteiro, você vai definir o tipo, você vai dar o nome e a quantidade de elementos. Essa matriz aqui, ela é do tipo, quando você vai criar uma matriz, no seu código, para ele funcionar, você vai dizer o tipo dela, qual é o tipo da variável, é inteiro. Você vai dar o nome, aqui é o nome que eu dei para minha matriz, é mat. E quantos elementos ela vai ter? 5. 5 elementos. Vocês lembram que matriz não é um quadrado mais ou menos assim? Então nós vamos ver, tipo assim, qual é o elemento que está na posição. Aqui a gente sabe que tem as linhas. As linhas elas são deitadas, né, na horizontal, assim é as linhas. E assim atravessando é a coluna. Linha, coluna. Aí vamos ver o elemento que está na posição 1. Na linha 1 da coluna 1. Qual é o elemento que vai estar aqui? Linha 1 da coluna 1. É isso que quando você for montar a matriz no programa. Vamos ver bem aqui como é que se referencia e atribui elementos de uma matriz. Deixa eu pegar aqui o código para vocês verem bem aqui. Aqui vamos ver, ó, nesse pequeno exemplo, como a gente vai referenciar uma matriz. Nós vamos dizer aqui, nesse código aqui, que o X está recebendo a matriz na posição de 10 elementos. Posição 10, certo? A matriz na posição 10 vai receber 20, por exemplo. E qual é o valor? Eu estou dizendo aí, eu estou criando aqui que o valor vai ser 20, né? A matriz na posição 10 vai receber o valor 20 que eu estou dando a ele. Como vamos fazer uma inicialização aqui de matrizes? Então, para você fazer uma inicialização da matriz, você vai colocar o nome da matriz, como a gente viu ali que você aprendeu, né? Você vai dizer a quantidade de elementos entre colchetes. Quantos elementos vai ter esta matriz, né? A quantidade de elementos. E depois você vai seguir com o operador de atribuição. Lembra do operador de atribuição? É o igual, quer dizer que vai receber. E os valores você vai colocar separados por ponto e vírgula entre chaves, os valores. Então, aqui a nossa matriz que nós estamos vendo aqui, ó, ela vai inicializar com os valores 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 são 3 elementos. Eu estou dizendo que o primeiro elemento é 1, o segundo é 2 e o terceiro é 3. São 3. O total que eu estou dizendo aqui é uma matriz de 3 elementos. Então vamos ver aqui dentro de um código como é que fica o funcionamento. Você vai criar o seu código normal com os includes, que vocês já estudaram também sobre isso aí. Voltem novamente às aulas para quem perdeu do começo. Start o programa main, você vai criar a variável. Vamos criar a variável i para inicializar o programa. E vamos criar aqui uma matriz chamada nota de vocês, né? 3 notas, né? Nota na posição 3, vai receber a média, vai receber 0, a inicial, né? M é a média. Então vamos criar aqui nosso código. Lembra do comando for, né? Que é o laço. Para i começa com 0.
Enquanto i for menor que 3, você vai fazer, digite a primeira nota e o programa vai aparecer lá a primeira nota. Aí o i vai somar i mais 1, 0 mais 1. O i não recebeu 0 aqui? 0 mais 1 é igual a 1. E aí ele vai mostrar a nota na posição 1. Qual é a primeira nota na posição 1? Vamos supor que a pessoa tirou 9, ela vai somar aqui. Depois ela vai receber a matriz, vai receber o m, vai receber 0. Tá aqui o m aqui, ó. O m vai receber 0. M, que quer representar a média, recebe 0. Mais 0 do m aqui, mais nota na posição 1. Quando você for digitar lá, nota na posição 1 foi quando? Vamos supor que foi 8. E o programa vai, o m, esse m vai passar a receber 8. Ele vai ser 8 de média. E ele vai somar tudo. Quando ele somar tudo, o que, que ele vai pegar? Ele vai pegar isso aí, ele vai jogar aqui, ó, o m, que foi a fórmula matemática. M vai pegar todas as notas, somar e dividir por 3. M dividido vai receber o valor da média. Se todo mundo tirar 8 às 3, dividido por 3, a média vai ser 8. E é assim que os programas da escola calculam a nota de vocês, alunos. E o programa vai avisar para você, vai aparecer depois na tela, printf, ó. A média é, aí vai aparecer lá o valor, 8, que é esse m aqui, ó. Esse m vai, no lugar do m vai ser colocado 8, que é o que está aqui. Isso aqui nós já estudamos no sistema e retorno. Então, quem não estiver entendendo isso aqui, tiver dando nó na cabeça, porque programação, se você perder, não conseguir. Se você nos primeiros dias de aula não ficou claro para você, não perguntou o professor, não perguntou quando teve oportunidade para mim, vai ser difícil. E graças a Deus vocês têm as aulas gravadas, então revejam lá o conteúdo das aulas perdidas, senão não vão entender isso aqui. Ok, beleza? Vamos agora entender o que é ponteiro. O que é ponteiro? Vamos dar aqui um exemplo aqui para vocês. Opa! O ponteiro, ele é nada mais é do que uma variável que guarda o endereço de outra variável. Então, o ponteiro vai ser uma variável que vai guardar o endereço. Ele não vai guardar a variável. Lembra que a variável, a gente cria uma variável, né? Vamos supor aqui, a variável nota. Variável nota de vocês, ela só pode ser inteiro. Ninguém pode digitar nota que seja número quebrado. Só pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos supor, essa nota que é digitada aqui é a variável nota. Essa nota que você vai digitar, vamos supor, é 10. O aluno tirou 10, você tirou 10. Mas esse número 10, ele vai ser colocado, que se chama alocado, dentro da memória. Como vocês já estudaram memória, o computador tem a memória RAM. Ou o celular de vocês. Esse valor vai ser jogado ali dentro, porque depois daqui da memória o processador vai processar e mostrar para você esse valor seu na tela. Então o ponteiro ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar o endereço da memória onde é que está esta variável 10. Existe um endereço. Como é que a gente cria este ponteiro? Nós vamos criar uma variável chamada ponteiro. Aí aqui, vocês podem ver, aqui eu estou criando aqui uma variável ponteiro, ó, chamado PTR. Poderia dar qualquer nome, em vez de chamar PTR, eu poderia chamar ponteiro mesmo. Só que essa variável ponteiro, diferente das outras, eu boto um asterisco do lado, ó, esse asterisco bem aí, é para mim saber que isso daí não é uma variável normal como as outras. É um ponteiro. Toda vez que você vê qualquer variável, se a minha variável nota que eu criei tiver um asterisco do lado, ela é um ponteiro. Quer dizer que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a variável, vai guardar o endereço da variável. Então ela vai pegar, ela é uma variável que vai guardar o endereço de outra variável. Então vamos ver aqui como é que acontece. Deixa eu mostrar bem aqui para vocês. Deixa eu passar aqui na hora de inicialização de ponteiros. Aqui nós vamos entender aqui na inicialização de ponteiros. Ó, vocês podem ver aqui, ó.
Bem que nesse quadro está mostrando a inicialização do ponteiro. O valor da variável 10, aqui eu dividi aqui, está dividido aqui a memória, ela tem esses quadrados onde eu vou guardar os arquivos dentro. Só que o valor 10, ele ocupa 2 quadradinhos dentro da memória, ele ocupa 2 quadradinhos. Esses 2 quadradinhos, eles estão entre esse endereço aqui, 4052, até o endereço 4053. Vocês podem ver que o 10 está pegando os 2 quadrados, essa variável. A variável ponteiro aqui, PTR, ele vai apontar, por isso que diz, ele vai apontar esta variável aqui, 10, onde é o endereço que ela está. Ela vai mostrar, está no endereço 4052. Então, é isso que ela vai fazer. Somente isso, alunos. Como é que coloca isso no código? Olha como é que funciona o código. Eu crio as variáveis normais, ó, eu crio uma variável do tipo inteiro chamado var, vai do tipo inteiro. E eu vou criar também logo em seguida uma variável ponteiro. Ponteiro, eu chamei, botei o asterisco do tipo inteiro. A variável var vai receber o valor 10. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou puxar aqui criar aqui uma variável, eu crio aqui uma variável chamada PTR, não é um ponteiro. Ponteiro, como eu disse para vocês, ele vai ter o asterisco. Então eu vou criar aqui um comando, uma instrução em que ela vai receber o endereço, não é variável aqui. Então, por que eu sei que isso aqui é o endereço? Porque ele tem esse ezinho aqui, ó. Esse é chamado comercial. Isso quer dizer que é um endereço. Então, isso aqui é o endereço. Aquele endereço lá da memória. Então, eu vou criar aqui um comando que vai receber este endereço, o PTR. Então, alunos, é mais ou menos isso aí, tá? Vamos agora ver. Nós não vamos aprofundar muito sobre isso aí, porque sobre essas coisas de ponteiro, tudo isso aí se vê mesmo em nível superior, mas para você saber como é que funcionam os ponteiros. E os arquivos, o que seriam os arquivos? Os arquivos, eles podem estar em forma de modo texto ou modo binário. Lembra que vocês estudaram sobre binário? Como é que é binário? Arquivo em binário é o 0 ou 1. Texto aqui, vocês estão vendo aqui o texto. Pode servir de duas maneiras, aí é o modo texto. Binário era se tudo isso que vocês estão lendo, fosse colocado assim, ó. Você ia entender? 0, 1, 0, 0, 0. Você ia conseguir ler assim? Então, o arquivo ele pode estar nessa forma de binário ou em texto, que você pode ler. Então, existem as formas de você comandar estes arquivos, que se chama a manipulação. A manipulação dos arquivos. Como que você vai manipular ele? Ou seja, vamos supor se você quer abrir um arquivo. Aí vai ter o código também, ó. Abrir o arquivo, você vai ter uma função chamada fopen para abrir. E o código dela é essa, você só vai colocar lá com um asterisco fopen. Aqui é a função base para abrir um arquivo, ou seja, esses códigos praticamente já são quase que prontos. Você só vai digitar e vai aparecer lá, tá? Então, existem vários caracteres que vai ser interpretado para a gente entender que tipo de função está fazendo aquela função, né? Desse comando de arquivo. O R vai significar que é leitura. Write, quando você vê só o W, é escrita. O A quer dizer append, que indica escrita no final. O T vai indicar texto, teste. E o B quando é binário.
Aí quando você for criar um comando, você vai só colocando. Então, quando você for criar arquivos no modo texto, vai ter os seus comandos. Quando você for fazer um arquivo de ler dados, vai ter os outros comandos também, como scanf, que é uma função para ler dados, que serve para ler dados. Tá aqui como é que seria mais ou menos o protótipo da função scanf, certo? Protótipo, lembrando, coloca antes da função main. E aí vai, alunos. Ó, vocês vão ver sempre os códigos das funções, tá? Porque na programação, em programação existe muitos códigos, muitas funções, muitos comandos. Então, não tem como numa aula como essa a gente entender o significado de todos os códigos, todos os comandos. Então, tipo assim, se você quiser uma função para escrever os dados, aí você pode pesquisar na internet, função para escrever dados, tá? E a função para escrever dados. Essa função aqui faz igual à função printf, semelhante, que é para imprimir dados na saída padrão, no monitor. Fprintf é essa função. Então vamos supor que você está montando um código, você está criando um sistema e teve código que você não estudou em sala de aula. Ah, mas o professor não falou isso em sala de aula. Você tem que pesquisar na internet, porque é muito vasto o conteúdo de códigos. Então, existe códigos para você estruturar os dados de um arquivo de texto, para acessar caractere de caractere, função, e por aí vai, né? Então, existe uma infinidade. Vamos ver o que mais. Opa, ó. Para acessar os dados dentro de uma tabela, acessar os arquivos de linha a linha, existem os códigos. Vamos ver bem aqui como é que se colocaria ele. Esse código aqui, grep, ó, esse utilitário aqui chamado grep, que é dentro do sistema Unix, não é o Windows. E por aí vai, alunos. Então é uma variedade mesmo de códigos que existe para poder você só acessar a palavra-chave, fazer pesquisa. Não tem lá o Google quando você coloca lá no Google um nome, você está pesquisando alguma coisa no Google, é porque tem um código por detrás que vai procurar, ele vai pegar aquela palavra do Google que você digitou e ele vai procurar, ele vai fazer uma busca para mostrar para você. Então existe códigos que te permite criar isso aí para você achar as coisas por meio de pesquisa, de palavra-chave. E por aí vai, né? Uma infinidade mesmo de arquivos que tem. Como encontrar em forma de modo binário. Você quer o código em forma de modo binário? Você vai criar também o código, a função. Função para salvar e recuperar arquivos também. Você vai criar a função para salvar e recuperar arquivos. Então são vários mesmo. Aí tá os códigos aí, tá? Então eu espero que esses assuntos dessas aulas de hoje possam ter ajudado você a ter essa compreensão, essa visão de função. Então, que tenha ficado claro o que é uma função para você, porque tudo aqui você foi sendo visto para você, que tudo tá em cima de função. Os arquivos têm a função para poder você executar várias formas de arquivos. O ponteiro é a função também. Matriz tem as funções através das matrizes. Então, se você, mais uma vez eu só advirto que se você não se deu bem nos primeiros dias de aula, você não vai entender nada, vai boiar. Então, volta, reveja desde os primeiros dias de aula o conteúdo que eu passei, tá? Um abraço e fique com Deus e o teu anjo da guarda te proteja.